Olá, me chamo Matheus e hoje irei apresentar minha iniciação científica orientada pelo professor Dr. Tiago Dias Martins, cujo título é Modelagem de ciclos sucessivos de adsorção e desorção da mistura níquel-zinco-cromo em coluna de leito fixo via redes neurais artificiais. A adsorção é um processo de separação em que um sólido adsorvente faz a captação passiva de íons metálicos, sendo assim responsável por remover contaminantes e reduzir a toxicidade de efluentes aquosos ou gasosos. Quando essa técnica é realizada por uma matéria-prima natural, ela recebe o nome de bioabsorção, onde o soluto é adsorvido sobre a superfície celular. Dentre as vantagens desse processo, podemos citar o baixo custo operacional, a alta eficiência e a possível regeneração e reutilização do bioabsorvente. Já a adsorção é um outro processo de separação que ocorre de maneira inversa à adsorção, ou seja, a retirada do metal do adsorvente a partir da passagem de um eluente. Porém, existe um grande problema para o projeto de equipamentos e controle de um sistema desses. As equações de modelagem fenomenológica são complexas, pois exigem um conhecimento teórico muito aprofundado do problema e os parâmetros precisam ser ajustados e reajustados, conforme a variação de temperatura, pH, concentração do metal e até mesmo o lote da biomassa. E isso piora quando levamos em conta que os parâmetros mudam de um ciclo para o outro. Com o intuito de contornar essa problemática, surgem as redes neurais artificiais, ou simplesmente RNAs. Trata-se de uma inteligência artificial capaz de simular uma rede neural biológica e calcular expressões não lineares. Algumas de suas vantagens estão relacionadas com a sua adaptabilidade, facilidade de generalização e não é necessário possuir um conhecimento aprofundado do processo, diferentemente do modelo fenomenológico. O objetivo principal desse projeto é de obter duas redes neurais artificiais, uma para a adsorção dos metais pela alga marinha Sargassum filipendula e outra para a desorção com recirculação de eluente utilizando ácido sulfúrico. Visa também estudar o impacto dos métodos de otimização nas redes neurais, ou seja, como a quantidade de neurônios, o algoritmo de treinamento e as funções de ativação interferem em uma boa resposta da RNA. Além, claro, de suprir as limitações do modelo fenomenológico e facilitar o estudo sobre os processos de adsorção e desorção. Os dados experimentais da CIC foram obtidos da tese de doutorado defendida por Araceli Ceolato, em 2008, e a mesma realizou 7 ciclos sucessivos de adsorção e desorção. Para criar uma boa RNA, é necessário um acervo considerável de dados em intervalos constantes para o seu treinamento. Logo, com o intuito de criar uma base de dados maior e possibilitar o desenvolvimento de uma rede neural, utilizou-se o programa Table Curve 2D, representado na imagem, que permitia ajustar curvas suaves aos dados experimentais. E com isso gerou-se mais pontos para serem utilizados no treinamento. Como as variáveis de entrada, serão utilizadas as concentrações de cada íon no tempo t e t-1. As saídas serão as concentrações de íons no tempo t+1. Dos 7 ciclos criados por Ceolato, apenas 5 serão utilizados na etapa de treinamento, os outros 2 serão utilizados na simulação. Os métodos de aprendizado escolhidos para ajustar os pesos da rede serão Levenberg-McQuartet e Levenberg-McQuartet com regularização bayesiana. Como citado anteriormente, será criada uma única RNA. Todos os dados do treinamento serão divididos em 3 partes. 70% serão para o próprio treinamento em si, 15% será utilizado para a fase de testes e 15% para a sua validação. Ao lado está uma imagem ilustrativa de como seria essa rede neural. Ela possuirá 6 neurônios na camada de entrada e 3 neurônios na camada de saída. Os neurônios das camadas intermediárias serão estudados e desenvolvidos durante o projeto. O critério de escolha para a melhor RNA será através do maior valor do coeficiente de correlação de Pearson e menor valor da função objetivo, ambos calculados na etapa de simulação. Sobre os resultados, gostaria de salientar que esta é uma IC nova, iniciada em março apenas. Então, os resultados apresentados a seguir não necessariamente sugerem que seja a melhor rede neural para este caso. Primeiramente, o método de aprendizagem que demonstra ser mais eficaz é o Levenberg-McQuartet com regularização bayesiana. A melhor RNA capaz de descrever a adsorção até agora tem a configuração com 5 neurônios na primeira camada intermediária e 22 na segunda, e utiliza como funções de ativação sigmoidal na primeira camada, tangente hiperbólica na segunda e linear na de saída. Abaixo está uma tabela que mostra o coeficiente de determinação e o erro, em porcentagem, que essa rede neural conseguiu para cada um dos metais. Olhando no ponto de vista estatístico, de todos os dados analisados pela RNA, ela conseguiu uma precisão de 95% para o cobre, 99% para o níquel e 97% para o zinco,
que é um nível alto de precisão, considerando que este é um sistema de elevada complexidade, e esse valor é refletido justamente nos erros baixos apresentados. Esses são gráficos criados mostrando a relação entre os dados experimentais e a curva que a RNA criou, onde x representa o tempo e y a concentração absorvida pela alga. Esses gráficos em questão são referentes ao terceiro e ao quinto ciclo do cobre, respectivamente. Aqui nós temos os mesmos gráficos sobre as mesmas circunstâncias, porém sobre o íon do níquel 2+. E por último, os resultados do zinco. Como principal conclusão dessa pesquisa até então, podemos dizer que os resultados são satisfatórios e promissores, pois uma única equação, ARNA, foi capaz de predizer vários ciclos, o que não é possível usando o modelo fenomenológico. Como perspectivas futuras da SC, busca-se maximizar o coeficiente de determinação da adsorção e, consequentemente, diminuir o erro da RNA. E também modelar uma nova rede neural capaz de calcular a desorção. Queria agradecer à Unifesp e ao Congresso pela oportunidade e à FAPESP por me conceder uma bolsa. Essas são as minhas referências.